Boa tarde, amigos, boa noite, amigos do Canelada. Torcida do Flamengo em festa, hein? Porque a vitória do jeito que foi, eu vou dizer uma coisa, a torcida do Flamengo, todas as outras torcidas no Brasil acharam que seria mais fácil. Davam o Flamengo já como vencedor no confronto e o gol foi sair do Léo Pereira machucado nos acréscimos. Foi uma vitória que não convence pela bola, mas convence pela forma heróica, convence pelo alívio no final, o Flamengo subindo ainda mais na tabela, se aproximando dos rivais diretos na luta pelo título brasileiro. Bruninho já tá aqui, ó, sexto. O Flamengo está na sexta colocação, mas vale a pena dizer que muito próximo dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Com esse gol heróico do Léo Pereira, a gente vai falar sobre todos os detalhes desse jogo. Então, acompanha a gente aqui no Canelada, porque tem muito assunto e também críticas, né? Tanto para o Flamengo quanto para o Corinthians. Pode entrar, velho Vamp, que o Corinthians levou nabo no Maracanã. O Corinthians sai do Maracanã derrotado. Você estava comentando o jogo, né? Tava achando que ia sair com empate do Maracanã. E aí, nos acréscimos, teve também o Santos tentando entregar a paçoca, que eu vi ele chutando a bola lá todo errado na saída de bola, quase leva o gol, errando na saída de bola. A gente vai falar sobre isso. Agora, o Vamp, o que falar sobre o jogo? O Corinthians te agradou? Lembrando que você perdeu dinheiro, né? Apostou no Corinthians. Pra mim. Sai daí, eu trouxe. Não apostou? Você que não pague não, você tá me devendo. Eu te passei o Pix, você é muito cara de pau. É? Já te passei o Pix dos 5 que eu te devia. Agora, o Vamp, é sério. O Flamengo, o que falar sobre a atuação do Flamengo e também sobre a atuação do Corinthians? Lembrando, Vamp, a situação do Corinthians é muito complicada. O Corinthians está na zona do rebaixamento e daqui a pouco vai ficar distante do primeiro time fora da zona. Hoje já são quantos pontos, Bruninho? Do Corinthians para o primeiro time fora da zona. Aqui, ó, Corinthians está com 4 pontos, não, 5 pontos. Não, por enquanto 1 ponto, que é o Vasco, que tem 6. 1 ponto por enquanto atrás do Vasco. Agora, continua sem dar muita esperança, mas foi melhor do que esperado, né, Vamp? Muita gente estava falando que o Flamengo ia atropelar, ia ganhar no Maracanã. Não, eu não falei atropelar, não. Eu falei que o Flamengo era favorito. Falei, quando eu falo atropelar, eu digo. Agora, contra o Corinthians, eu tenho respeito pela grandeza do Corinthians. Eu não falei que ia atropelar, mas eu achava que o Flamengo era favorito e achei que o jogo foi mais difícil do que poderia para esse time do Flamengo. Boa noite, Chico. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos, né? Vou começar primeiro a falar em relação ao mandante. O Flamengo, com um público de 60 mil, né, se criou uma expectativa muito grande, isso que você falou, vai golear pelo que o Corinthians vinha jogando, pelo que o Flamengo jogou diante do Fluminense no meio de semana pela Copa do Brasil. A verdade é que foi totalmente diferente, um Corinthians diferente, com uma postura, concordo com o Bruno, né? Mas pelo menos com a postura de um contra-ataque. O Roger Guedes não volta tanto, o Roberto fica mais um pouco no ataque, o Adson saindo, né? O Corinthians teve até melhores oportunidades do que o Flamengo no jogo, né? Teve esse lance aí do Santos que você falou, que o Santos falhou mesmo, né? Um Corinthians com uma postura diferente. Vejo também muito difícil para a Copa do Brasil e para a própria Libertadores, em termos de classificação, mas para o Campeonato Nacional, né, ali que eu sempre falo, são 8 que vão à próxima Libertadores, a depender do que aconteça na Sul-Americana e na própria Libertadores, né, os times brasileiros aí envolvidos. A gente pega aí os últimos campeões de Libertadores, são os times brasileiros. O Del Valle ganhou a Sul-Americana, vai ter eleição no final de ano no Corinthians, né? Dá para se fazer melhor, dá para se fazer mais, principalmente no Campeonato Nacional. Hoje, jogadores no coletivo muito bem organizado, se defendeu bem. O Léo Pereira está jogando muito no Flamengo, não é pelo gol, não. O Léo Pereira vem mantendo uma regularidade e jogou bem, né? O Flamengo hoje sem a Arrascaeta, que sentiu no aquecimento, sem o Everton Ribeiro, são os dois caras que têm um passe final melhor. O Pedro, voltando de lesão, né, saiu, foi substituído. Entra o Everton Cebolinha, que deu passe para o gol, né? Mas se o Corinthians jogar assim, dentro de casa, com essa postura, no Campeonato Nacional, tem times inferiores, plantéis inferiores, dá para chegar a uma posição ali de 7º, 8º, não para título, mas pelo menos deixar o time numa pré-Libertadores, numa Libertadores, para ver quem vai ser o próximo presidente.
e ver quem fica e quem não fica, né? Jogadores hoje no individual, gostei do jogo do Paulinho, do Maicon, do Fausto Vera, o Roger Guedes mais próximo do Wildo Alberto, não voltando tanto, o Adson também, enquanto teve gás, fez uma boa partida, o Gil segurou a onda lá, apesar de o Murilo ter falhado ali, não ter subido com o Léo Pereira, né, mas também não estava mal no jogo. Há uma perspectiva melhor se for daí para frente, não pode voltar até aquele futebol medíocre que foi contra o Atlético Mineiro, contra o Fortaleza, contra o Del Valle e o próprio Argentino Júnior. Tem uma sequência aí agora no meio de semana pela Libertadores, né, na quarta-feira contra o Argentino Júnior, e o Flamengo precisando melhorar, né? Eu acho que fez muita falta mesmo a presença do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, mas no Campeonato Nacional, 38 rodadas, o que vale é 3 pontos. O grande rival do Flamengo, quando a gente começou logo a competição, é o Palmeiras somou 1 ponto na rodada e o Flamengo somou 3, né? O Botafogo está lá na frente, a gente não sabe o que foi, mas eu acho que o Corinthians sai mais fortalecido até, assim, na expectativa. Agora, é isso que eu queria falar, né? Porque já é aí a segunda má atuação do Flamengo seguida. O Flamengo quase que consegue entregar para o Bahia com 2 jogadores a mais. É isso mesmo, o Flamengo teve 2 jogadores a mais contra o Bahia e não conseguiu se impor no jogo. O Flamengo venceu sim com erros de arbitragem. A expulsão do Canu foi exagerada. Muitas pessoas acharam o pênalti no Arrascaeta inexistente, eu tive minhas dúvidas. Agora, é mais uma atuação não convincente desse Flamengo. E digo, já se cobrou muito de treinador. Precisa também se cobrar de jogador. Esse Flamengo não é o Flamengo que pode ser com os nomes que tem. O Corinthians, acho que o Vamp já trouxe aqui um retrato desse Corinthians. Eu acho que o Corinthians, se continuar do jeito que está, vai lutar sim contra o rebaixamento. Mas o Flamengo tinha que ter uma atuação mais convincente, principalmente diante de um Maracanã lotado, Nilson César. E não é a primeira. Contra o Fluminense, teve um jogador a mais, não conseguiu a vitória, ficou no empate de 0-0, com 45 minutos com um jogador a mais. Contra o Bahia, 2 jogadores a mais e não conseguiu se impor, venceu aos trancos e barrancos, sem usar a diferença numérica a seu favor. E agora, um terceiro jogo, onde o Flamengo era favorito, com apoio da sua torcida, e foi vencer nos acréscimos com o gol do Léo Pereira, que já estava machucado, Nilson. Ô, Pilhadão, beleza, Pilhado? Tava vendo você à tarde aí, cheio de... Vamos lá, aqui, eu gosto de você. Bom, é o seguinte, foi uma vitória injusta do Flamengo. Claramente injusta a vitória do Flamengo. O Flamengo não jogou bulhufas, não jogou nada. Eu não sei se você se recorda, mas eu falei no dia seguinte daquele jogo Flamengo e Fluminense, falei, não espere essa mesma atuação do Flamengo sempre, porque o jogo contra o Fluminense é um jogo de uma atipicidade. Vem de uma derrota de Campeonato Carioca, estava com o Fluminense engasgado, né? Então não espere isso do Flamengo sempre. Hoje o Flamengo foi o Flamengo, que vem jogando mal, e hoje jogou muito mal. Claro que esses 2 caras fazem uma falta desgraçada, né? E o milongueiro técnico ainda deixa o Everton Ribeiro no banco, né? Isso é piada, né? Você tem que botar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, porque sem os 2 o Flamengo não arma nada. O Flamengo não funcionou hoje. Foi um time, no segundo tempo, o Corinthians voltou bem melhor, teve chance de matar o jogo. Aí, ó, uma defesa do Santos, uma falha do Santos na reposição de bola, teve chance de matar o jogo. No primeiro tempo teve uma grande chance também com o Roger Guedes, a bola atravessada passou dentro da risca da pequena área, só faltou o pé lá do Yuri Alberto. Teve o cabeceio do Yuri Alberto que passou rente à trave. Enfim, o Corinthians deveria pelo menos ter empatado o jogo do Maracanã. Se não tivesse vencido, deveria ter empatado o jogo do Maracanã. Mas cria-se uma perspectiva boa para o Corinthians. Eu acho sim. Eu acho que se jogar com essa aplicação, com essa força, com essa gana, com essa vontade que jogou hoje no Maracanã, o torcedor não precisa ficar preocupado não em termos de rebaixamento. Não vai ter que se preocupar com isso não. Porque o espírito do time hoje foi completamente diferente. Eu vi um Corinthians muito aplicado, que vai dificultar para muita gente se continuar jogando assim. Se voltar a jogar aquela porcaria lá, que vinha jogando, aí é sério o candidato a ser rebaixado. Mas se jogar como jogou hoje no Maracanã, o Corinthians tem boas perspectivas no Campeonato Brasileiro de ficar ali numa posição intermediária. O Flamengo preocupa sim, viu? Preocupa. Aí, de novo, uma ação entre amigos.
Ele botou o Vidal de novo hoje. A torcida vaiou sem parar o Vidal hoje. Pô, o menino tá jogando bem lá, o garoto do meio campo do Flamengo jogando bem. Ele sacou pra botar o Vidal. Então, mas ganhou 1-0, mas não foi uma vitória justa do Flamengo mesmo. Pra mim, foi um resultado injusto no Maracanã. Flávio Prado também com a gente aqui no Canelada. E Flávio, o Corinthians a gente já vem criticando há alguns meses, na verdade. Esse futebol, na verdade, anos. Né? A gente já vem falando que o Corinthians não joga bem há anos, na verdade, e é um Corinthians que precisa crescer. Agora, esse Flamengo do Sampaoli, Flávio, porque era um Flamengo que parecia ganhar uma cara. Era um Flamengo que jogou bem contra o Inter, mas perdeu. Jogou bem contra o Botafogo, perdeu várias chances, perdeu. Jogou bem contra o Atlético Paranaense, o Santos falhou bizarramente, o Flamengo perdeu. E aí a gente dizia, parece que o Sampaoli tá dando uma cara. Pode estar perdendo, mas tá dando uma cara para esse time do Flamengo. De repente o Flamengo começou a jogar pior, Flávio. Tá ganhando, sim, o empate contra o Fluminense com um jogador a mais foi ruim, por 45 minutos. Não foi bom pro Flamengo. A vitória contra o Bahia aos trancos e barrancos não foi um bom jogo. E agora esse jogo contra o Corinthians com o Maracanã lotado também não foi um bom jogo. O Fred disse que nos 2 últimos jogos o Flamengo tinha jogadores a mais. E hoje o time do Flamengo não foi melhor que o Corinthians em nenhum momento. Talvez os três minutos finais do primeiro tempo. No mais, o Corinthians dominou o jogo o tempo inteiro. O resultado não conta o que foi o jogo. O Corinthians sai, sim, fortalecido, como disse o Vamp agora há pouco. E o Flamengo deixa um grande ponto de interrogação. Fora que jogadores demonstrando um cansaço impressionante. A Arrascaeta sentiu no aquecimento, que também tem esse detalhe. O Corinthians jogou um futebol que a gente não via faz tempo. O Luxemburgo primeiro deixou a bola com o Flamengo e, apesar de existir um domínio tático, levou mais perigo contra a meta do Santos do que o Cássio teve de dificuldade no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Corinthians foi para cima do Flamengo. Poderia ter feito gol, mereceria resultado muito melhor e acabou sendo penalizado pela individualidade do Flamengo, né? Bela jogada do Cebolinha e o Léo Pereira, que está numa boa fase, fez o gol. Então, realmente, a coisa inverteu, né? A gente na sexta-feira falava, bom, se tudo correr normalmente, o Corinthians pode tomar até uma sacolada que o Flamengo está em evolução. E o Corinthians não sai do lugar. Hoje, a visão que sai do Maracanã é outra. O Flamengo deu uma descida e o Corinthians mostrou pela primeira vez uma cara de um time de futebol.